É difícil imaginar como certos produtos foram inventados. Muitas das invenções mais conhecidas da sociedade foram simplesmente erros cometidos por cientistas em buscas alternativas. Você vai se surpreender se assistir a esse vídeo. Então vamos lá? Batata chips. As batatas chips foram criadas por George Crum em um resort em Saratoga Springs, Nova York. Tudo começou quando um cliente devolvia as batatas fritas repetidas vezes. Sua reclamação era que ela era muito grossa, gordurosa e não estavam crocantes. Assim, depois de inúmeras tentativas, George resolveu cortar as batatas em tiras bem finas para que pudesse fritá-las em gordura bem quente. Depois de frita, Crum resolveu cobri-las com sal e o apelidou de Sataronga Chips. Finalmente o cliente aprovou e logo a Sataronga Chips se tornou um fenômeno na região. Porém tinha um único detalhe que faltava e que não deixavam suas batatas em excelente estado: sua forma de conservação. No início elas eram conservadas em barris ou em latas. Foi somente em 1920, quando Laura Scudder inventou o saco vedado, permitindo que as batatas durassem por mais tempo. Forno micro-ondas. Você sabia que o forno de micro-ondas foi inventado totalmente por acaso por um norte-americano que não chegou nem a terminar a escola primária? De acordo com o site Today Found Out, esse popular dispositivo foi criado por Percy Spencer na década de 40, e o primeiro modelo a ser comercializado media 2 metros de altura, pesava 340 quilos e era comercializado pela bagatela de $5.000. Certo dia, enquanto Spencer trabalhava na construção de magnetrons, um tipo de válvula eletrônica, para radares, ele percebeu que, ao estar de pé próximo a um desses dispositivos ativos, uma barra de chocolate que ele tinha no bolso havia derretido. Embora ele não tenha sido a primeira pessoa a perceber esse efeito nas proximidades dos radares, Spencer foi o primeiro a investigar o fenômeno, realizando experimentos com outros tipos de alimentos. Fogos de artifício. A história dos fogos de artifício teve início muito provavelmente na China. A pólvora, principal produto na confecção de fogos, foi feita pela primeira vez há cerca de 2000 anos por engano, onde um chinês, ao misturar nitrato de potássio, enxofre e carvão, obteve um pó escuro e floculado que queimava rapidamente. Na época os chineses colocavam um tal fogo químico na ponta de bambus, para o seu barulho afastar os espíritos do mal na passagem do ano. Talvez essa seja a melhor explicação da cultura mundial de soltar fogos de artifício nas festas de Réveillon. Com o tempo a pólvora foi levada para a Europa e Oriente Médio, onde o avanço dos estudos da química deram suporte para o homem conseguir a arte de desenvolver os atuais fogos de artifício que nós admiramos explodindo no céu. No Brasil a pirotecnia veio há mais de um século, trazida pelos imigrantes italianos e portugueses, fazendo parte até hoje da tradição e cultura nacional em datas festivas do esporte, religião, das comemorações de final de ano, etc. Raios X. Para termos noção do clima que circundou essa descoberta, vamos falar da reação da esposa de quem descobriu o método, citando o autor Kendall Having, que escreveu da seguinte forma: gritou de terror e pensou que os raios eram precursores da morte. Em um mês, os raios X de Wilhelm Röntgen eram o assunto do mundo. Os céticos os chamavam de raios da morte que destruiriam a raça humana. Os sonhadores ansiosos os chamavam de raios milagrosos que poderiam fazer os cegos verem novamente e verem diagramas diretos no cérebro de um aluno. No dia 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen estava fazendo experiências com um tubo de raios catódicos quando descobriu que uma tela fluorescente velha e descartada iluminou-se a mais de 1 metro de distância quando ele ligou o tubo, apesar deste estar coberto com um papelão grosso. Com isso, Röntgen percebeu que o tubo era capaz de emitir alguma forma de raios invisíveis e em seguida descobriu que eles podiam penetrar em vários materiais como madeira, vidro e até mesmo borracha. Ainda impressionado com o fato, o físico decidiu colocar a própria mão no caminho dos raios invisíveis e verificou uma imagem sombreada dos seus ossos. Após esse episódio, Röntgen iniciou uma série de experimentos, chegou a colocar vários objetos entre o tubo e a tela e observou que todos pareciam ficar transparentes, e a primeira radiografia foi considerada ter sido realizada no dia 22 de dezembro de 1895. Neste dia, o cientista colocou a mão esquerda de sua esposa Anna Bertha Röntgen no chassi, com um filme fotográfico, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo por cerca de 15 minutos. Revelado o filme, lá estavam, para confirmação das observações realizadas por ele, a figura da mão da sua esposa e seus ossos dentro das partes moles menos densas. Em 28 de dezembro do mesmo ano,
o físico entregou um relatório para a Sociedade Físico-Médica de Würzburg, Alemanha, descrevendo todas suas descobertas. Post-it. O pesquisador, Spencer Silver, queria desenvolver um adesivo altamente colante. Mas, o resultado foi um fiasco. A cola era fraca e o papel se soltava com facilidade. Muitos anos depois, o colega dele, Arthur Fry, começou a usar aqueles adesivos para marcar seu livro de partituras para localizar as músicas na hora da missa. Pronto! Estava criado um novo produto, com uma função totalmente inversa à sua proposta inicial. Marca-passo. Essa grande descoberta que já salvou milhares de vidas tem diversos personagens em sua história. Um deles é o engenheiro Wilson Driatatic. Em 1956, ao tentar criar um gravador de ritmo cardíaco, o inventor adicionou um componente eletrônico incorreto. Com isso, no lugar de registrar o som do batimento do coração, o dispositivo produzia pulsos eletrônicos. A ideia do gravador falhou, mas Driatatic percebeu que a pulsação da sua engenhoca soava como um coração saudável. Foi aí que ele percebeu que sua descoberta poderia ajudar um coração doente a manter o ritmo e funcionar melhor. Picolé. Frank Epperson estava na varanda de sua casa preparando um refresco, com uma mistura de refrigerante em pó e água, quando alguém o chamou e ele acabou esquecendo sua bebida ali. Na manhã seguinte, Epperson viu que o refresco estava congelado juntamente com um palito que ele usou para mexer o líquido. Foi assim que ele criou o picolé em 1905, com apenas 11 anos de idade. O produto foi patenteado apenas em 1923. Insulina. A remoção do pâncreas de um cão saudável acabou na descoberta da insulina. 2 médicos extraíram-na em 1889 para demonstrar o papel do órgão na digestão dos alimentos, e vários dias depois o guarda do cão reparou que havia muitas moscas alimentando-se da urina do animal. Ao fazer um teste de urina, verificou-se que havia açúcar presente, demonstrando pela primeira vez a relação entre pâncreas e diabetes. Depois de muitas pesquisas, a insulina seria criada. Velcro. Certo dia, o engenheiro suíço George de Mestral resolveu dar um passeio com seu cachorro pelas colinas aos pés dos Alpes. Ao voltar para casa, ele percebeu que o pelo do animal estava coberto de carrapichos, e movido pela curiosidade, os examinou sob um microscópio para entender como a natureza tinha conseguido fazê-los grudar. Ele então descobriu que os culpados eram pequenos ganchos presentes nos carrapichos, que se prendiam nas voltinhas dos pelos do cachorro. O engenheiro então passou os 8 anos seguintes pesquisando e desenvolvendo um prendedor de roupas baseado na sua descoberta acidental, criando protótipos de algodão e de nylon e dando à sua invenção o nome de velcro, originário da combinação entre as palavras veludo e crochê. A novidade estreou em um evento de moda realizado em Nova York no ano de 1959, mas não foi imediatamente adotado pela indústria de roupas. O velcro só passou a fazer sucesso após chamar a atenção dos engenheiros da NASA, que perceberam que a tecnologia seria útil para prender ferramentas em gravidade zero. Gostou do tema desse vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e receba mais conteúdos como esse.